nono ano, boa noite, né? Eu não tinha postado ainda, porque a plataforma estava em manutenção, né? Aí eu fiz a live e agora eu vou colocar um pouco daquela aula que nós falamos e eu expliquei para vocês que primeiro vocês tinham que entender todo o processo dessa mudança, todo o processo desse momento da chamada Idade Moderna e a chamada Idade Contemporânea. Por que que o povo ainda não aceita essa divisão tradicional da história, né? Porque durante muito tempo nós aprendemos isso. Se perguntar aos pais de vocês, eles vão falar que eles aprenderam dessa maneira. De um tempo para cá, isso se tornou obsoleto. A maioria de historiadores e os estudiosos, eles não aceitam, porque isso tem uma conotação de que começa em uma data e termina em uma data. Começa, no caso da Idade Média, começa no século V e acaba no XV. E isso todo mundo sabe que as coisas não são assim. Na live de vocês, eu falei que nós tivemos uma mudança de século e muita coisa do século passado para esse século agora continuaram. E as coisas são assim mesmo, e ainda vão continuar, algumas, outras mudam. E aqui então, eles começam falando que de acordo com essa periodização tradicional, eles consideram que a Revolução Francesa, que foi de 1789 a 1799, você pode ver que isso é do século XVIII, vocês responderam aí na live, e é considerado o marco da época contemporânea. Por quê? Porque a Idade Média vai do século V ao século XV, a Idade Moderna do XV ao XVIII e a Idade Contemporânea do XVIII até hoje. Então é uma coisa que vai dando continuidade. Eu ainda, particularmente, eu gosto, tá? Eu gosto de utilizar essa divisão para que vocês tenham pelo menos noção de século e ano, ano e século. Porque aí eu tenho condições de fazer qualquer prova, sabendo, e rapidamente eu vou ter um raciocínio histórico e filosófico e até sociológico da humanidade. Onde, que momento? Então aqui eles estão começando a falar da Revolução Francesa. Por quê? Porque a Revolução Francesa tinha um lema. Essa Revolução Francesa foi advinda lá dos pensamentos dos iluministas, que vocês também colocaram, né? Então o lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade, fraternidade. O que o autor está querendo falar? Ele está querendo falar que no século XIX a expansão do capitalismo e os novos ideais que começam a surgir. Você pode ver que nesse exato momento o mundo deixa de ser, claro que nós já estamos na idade contemporânea, na moderna, o mundo deixa de ser teocêntrico e passa a ser antropocêntrico, o homem como centro. Ou seja, com o iluminismo a razão vem com tudo. E agora começa a ter uma mudança, mas primeiro ele vai explicar por quê. Esse movimento político-social, ele acaba sendo liderado em boa parte pelos burgueses. Quem eram os burgueses? Por que eu tenho que dar uma contextualização histórica? Para vocês entenderem. Porque a burguesia, vocês também responderam, ela tem início no final da Idade Média, ela começa a sua ascensão em uma boa ascensão na Idade Moderna, e agora ela está a todo vapor. Então ela vai fazer o quê? Eles acabam então incentivando isso que está ocorrendo. Aí ele coloca assim, ó, após obterem essa ascensão econômica, no caso a burguesia, eles acabam reivindicando participação no poder político. Porque lá atrás, quando eles começam a ascender, eles não têm titularidade, mas depois eles começam até comprar essas titularidades. Agora já não é o caso mais, agora eles têm o poder. Então eles começam a fazer essa reivindicação desse poder político.
e nesse novo modelo da sociedade, para que haja essa construção desse novo modelo na sociedade. Essa visão é muito bacana, por isso que daí, se eu tenho essa compreensão, eu vou saber desses homens, tanto dos filósofos quanto dos sociólogos, que começam a aparecer. Por quê? Por causa de mudanças. Vocês podem ver que, em se tratando de capitalismo, automaticamente eu me lembro de Karl Marx. Se eu vou me lembrar de Karl Marx, você vai se lembrar que existe aquele que tem o poder, o capital, e aquele que é o trabalhador para esse dono do capital, ou seja, o capitalista e o proletariado. E segundo Karl Marx, isso deveria ser assim, porque esse aqui tem tanto valor quanto esse, porque esse tem o capital e esse aqui tem a mão de obra. Então, esse que está aqui, ele deveria reconhecer o poder do outro. E aí, então, ele fala, ó, não, isso não vai acontecer, por isso que tem que haver luta de classes. E dando continuidade. Então, o capitalismo, ele vai se consolidando em diversos países da Europa, e esse processo de transformação, ele está totalmente vinculado a essa revolução industrial. E essa revolução industrial acabou atingindo, então, amplos setores da economia. E a produção, então, tanto da manufatura, agricultura, comércio, transporte e tantas outras coisas, né? Em tendência geral, olha aqui o que ele fala. As antigas oficinas dos artesãos foram sendo substituídas pelas fábricas. Aí eu citei para vocês fonte, energia, essa coisa que era tradicional como fonte de energia, como água, vento e força muscular, ela passa a ser o quê? Carvão, eletricidade e petróleo. E todas essas inovações tecnológicas acabou somando-se em tantas outras, né? Ao longo de todo esse século XIX. E aí o aço entra, aí tem toda essa mudança, o motor a diesel, a gasolina, o automóvel, o avião, o telégrafo, e aí vai. E depois ele põe assim, todos esses avanços, confiança no poder da razão humana, gerada nos séculos anteriores, levando cada vez mais o entusiasmo com a ideia de progresso. Por isso que depois, o próximo tema, depois quando nós continuarmos a ver isso aqui, vocês vão ver que esse novo tema vai ser uma mudança que vai ter comportamental, porque o povo vê que essa racionalidade trouxe muito problema, que é o que eu vou falar agora, essa desigualdade, essa desumanização. Então eles tentam colocar aquilo dos sentidos e depois vai vir teóricos. No caso, o primeiro que nós vamos estudar é Auguste Comte. É um grande filósofo, ele acaba, e sociólogo também, e ele acaba falando sobre o positivismo, é considerado o pai do positivismo, e como eu disse para vocês, eu tenho uma interpretação não muito legal dele, pela maneira com que ele agia, e estudos contam que da maneira, o porquê que ele falava algumas coisas, que depois eu vou colocar para vocês. Aqui continuando, e junto com, paralelo a essa expansão e a consolidação do capitalismo, acaba trazendo o quê? Exploração do trabalho humano. É claro, gente, vocês viram isso, quando essas indústrias elas começam a se acender, vocês viram a industrialização, que começa com a sua primeira revolução industrial na Inglaterra. Vocês sabem que isso vai trazer sérios problemas de desigualdade social e desumanização. O cara ele vai trabalhar muito, ganhar muito pouco, se torna um abismo completo de quem tem o poder, de quem é o trabalhador. Isso fica, e claro, não preciso dizer, nós chegamos a comentar isso, que vocês têm assim, vocês entendem muito bem esse processo do capitalismo hoje, porque nós estamos no ápice do capitalismo. Então a gente vê que ele é capaz de colocar um abismo
entre a classe trabalhadora, que antigamente era chamado proletariado, com o dono do capital. Porque é muito desigual. E, claro, a desumanização, porque é a exploração do trabalho humano. Olha aqui para vocês verem. Isso continuaria um grande problema, pois além dos anseios próprios da burguesia, a Revolução Francesa também havia trazido a cena de aspiração dos trabalhadores urbanos e do campesinato por melhores condições de vida. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade conduzem à esperança de que o progresso beneficiaria a todos. E claro que a gente sabe que não foi bem assim. Eles até lutaram. Tem vários autores aí que falam que simplesmente o chicote mudou de mão. Deixou de estar na mão da monarquia absolutista e passou para a mão da burguesia. E isso acaba continuando. E aí, então, essa exploração do trabalho, no contexto do capitalismo industrial, vai gerar o quê? É claro que vai gerar conflito. É claro que vai ter insurreições de diversos grupos sociais e de segmentos. De um lado, essa burguesia empresarial, que é o dono da indústria, do comércio e das finanças, e de outro quem? Os trabalhadores da cidade e os trabalhadores do campo. E aí, é claro, vai aparecer o que nesse exato momento? As correntes socialistas. Porque foi um período. E aí você fala assim, professor, você é socialista? Não, claro que não, gente. Eu vivo a nossa formação enquanto de ocupação dos portugueses aqui, já é como eu disse para vocês, é o início de um sistema capitalista. Então a nossa formação ela foi assim. É lindo teoricamente o socialismo, é muito legal. E se me perguntar se eu acredito que o socialismo volta, eu acho muito difícil. O povo começa a colocar que a esquerda está querendo trazer o comunismo e toda aquela conversa. Não cabe mais. Esses teóricos que falaram sobre o socialismo e ainda falam erroneamente, porque o socialismo é legal, é bonito, teoricamente. Em alguns lugares, quando começou a dar certo, o capitalismo é muito forte, ele apaga facilmente. E também tem o brilho que ele dá aos nossos olhos. Agora, o socialismo, ele é mais igualitário, ele tem o socialismo científico, né? Se a gente compreender mesmo que vocês já têm uma compreensão. Então tem muita coisa bacana. Agora, o capitalismo, ele traz isso e não adianta. Isso é inerente ao capitalismo. Então, por isso que há essa briga. Nessa época aí vai aparecer, então, uma corrente o quê? Ideológica, chamada socialismo, que eles querem o quê? Tentar trazer uma vida igualitária. Espero que ninguém tenha uma visão errônea do socialismo. De que o socialismo, ele além de igualdade, ele traz um monte de coisas que não é bem assim como todo mundo coloca. Eu entendo que é muito por falta de entendimento. Mas o que ele quer colocar aqui, e aí, terminando a minha fala então do socialismo, eu acho que hoje é difícil, porque o capitalismo é muito dinâmico, ele tem uma capacidade de realmente ofuscar o socialismo, que se fosse um socialismo de uma outra maneira para o século XXI, ou um capitalismo que pudesse vir a ser diferente, porque o mundo hoje é diferente. Nós estamos vivendo no século XXI. Vocês sabem quantas mudanças comportamentais nós temos passado. Então, se viesse tanto um quanto o outro com perfis diferentes, com ideologias diferentes, trazendo esse mover, eu acredito que poderia dar certo, tanto um quanto o outro, né? Mas o socialismo hoje, o capitalismo hoje, infelizmente, é um câncer da humanidade, né? Porque ele vai colocando isso. Para nós que temos assim o privilégio de ter uma vida onde nós podemos ter uma casa, um carro, uma boa escola como vocês têm,
E esse privilégio, temos aula dessa maneira porque nós temos acesso a isso. Então, para nós é menos ruim do que é para aqueles que não têm condições nenhuma. Então, nessa época do século XIX, isso vai trazer muita contenda. E aí o socialismo ele vai ganhando adeptos. Essa classe trabalhadora ela vai enxergando isso. E ele coloca assim, para finalizar: ao mesmo tempo, notório otimismo em relação aos poderes da razão, que predominou durante a Idade Moderna em boa parte do século XIX, começou, em muitos sentidos, a minguar lentamente. Por quê? Porque aí eles acharam, falamos, que racional é esse? Que tem a capacidade de fazer isso que está fazendo com a humanidade. Depois a gente continua. Um abraço.